Boa tarde, amados companheiros de terra. Sejam mais uma vez bem-vindos a um programa deste, que vamos aqui poder falar da salvação, como de sempre. Este é o nosso objetivo, fazer as pessoas conhecerem a verdade e despertarem para o caminho certo. Eu sou o apóstolo Pedro Aleixo, discípulo do profeta Cacó Filipe, cá em Moçambique, e sendo eu apóstolo de um profeta mensageiro vivo nessa geração, a minha obrigação é exatamente ecoar a mensagem deste profeta, é ser o eco do profeta que me estabeleceu. Assim como cada profeta em sua geração estabeleceu os seus com quem ele trabalhou. Por exemplo, no tempo de Moisés, Moisés estabeleceu Arão e os seus filhos para que o servissem na obra. Você vê? Assim também é para cada profeta que Deus levantou em seu tempo, ele estabeleceu as pessoas com quem ele quis trabalhar, com quem ele trabalhou, e esses ecoaram simplesmente a mensagem destes profetas. Assim também hoje, eu sendo apóstolo e discípulo do profeta Cacó Filipe, estabelecido pelo profeta Cacó Filipe, então eu também ecoo a mensagem do profeta Cacó Filipe. Seria uma falsidade, seria uma fraude eu dizer que sou discípulo e apóstolo do profeta Cacó Filipe e, no entanto, ecoar a mensagem de Moisés. Eu não sou discípulo de Moisés, não sou discípulo de Isaías, não sou discípulo de Jeremias, Naum, Safonias, Malaquias, mas sou discípulo do profeta mensageiro vivo do meu tempo. E este é o profeta Cacó Filipe, o homem que aos 24 de abril de 1993 recebeu uma chamada e uma comissão a fim de que pudesse vir com uma mensagem profética para a salvação de toda a humanidade. Assim como cada presidente em uma nação, ele é presidente de todos aqueles que lhe apoiam e dos seus opositores. Assim também Jesus Cristo era o profeta dos fariseus, saduceus, helenistas e zelotes, assim como também daqueles que lhe seguiam. Você vê que os fariseus, saduceus e outros não acreditavam em Jesus. Mas, no entanto, Jesus era o seu profeta. De acordo com Lucas 13, versículo 27 a 28, no dia do julgamento, é Jesus quem eles verão, sentado lá, que será que lhes julgará. Você vê? Mas, no entanto, é dito também em João 5,45 que Moisés será quem acusará os fariseus que viveram no tempo de Jesus. Por quê? Porque eles clamaram em João 9, versículo 25 a 28, que eram discípulos de Moisés e não discípulos de Jesus. Que eles não conheciam Jesus, mas sim sabiam que Deus havia falado por meio de Moisés. Então, no dia do julgamento, eles estarão diante de Moisés, dizendo: Moisés, nós fomos teus discípulos sobre a face da terra, nós obedecemos os seus mandamentos. Mas, no entanto, Moisés lhes dirá: em que tempo vós viveste? E eles dirão: nós vivemos lá para os anos 20, 30. E aí ele dirá: não, neste tempo, nos anos 30, era o Senhor Jesus de Nazaré. Então vão até ele, que ele é quem vos julgará. E lá você encontrará 12 tronos, os fariseus encontrarão 12 tronos colocados, e os seus apóstolos é que lhes julgarão. E os seus apóstolos não pegarão o livro de Moisés, de Jeremias, de Isaías para julgar aquela geração. Mas eles pregarão o evangelho que o Senhor Jesus Cristo, seu profeta, lhes deu para anunciarem a toda a geração. Assim também é hoje. Você também verá o profeta Cacó Filipe lá, e que, no entanto, será julgado de acordo com a mensagem que ele está a pregar hoje. Paulo também diz o mesmo em seu tempo, que no dia em que o Senhor Jesus Cristo descer para julgar os segredos dos homens, será com o meu evangelho. Você vê? Romanos 2, versículo 16. Com o meu evangelho. Paulo dizendo isso. Não o evangelho de Jeremias, não o evangelho segundo Isaías, Lucas, Safonias, Mateus, Marcos. Não. Segundo o evangelho de Paulo. Mas, no entanto, hoje eu trago-vos um tema muito importante, tema esse que tem a ver com a situação atual que está acontecendo no mundo inteiro. É o seguinte: os deuses das igrejas, das religiões, os deuses das religiões foram feridos. E que o Senhor, o Jesus Cristo dessas igrejas, está em laboratório pesquisando a cura em paralelo com os médicos sobre a face da terra. Mas, no entanto, eu preciso aqui ler uma passagem para trazer-te ao entendimento de tudo que está a acontecer agora, neste momento, cujo não é uma novidade, mas sim somente uma repetição
daquilo que vem acontecendo a nível da história da salvação. Eu vou ler para você Êxodo 12, versículo 12 a 13. Muito mais no capítulo 12 deste mesmo Êxodo. Eu quero vos trazer a uma reflexão, a uma comparação para perceberes que, de fato, o que está acontecendo hoje não é novo. Diz o seguinte, o capítulo 12, versículo 12. E passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, de homem a animal, e exercerei julgamento sobre todos os deuses do Egito. Você vê? Deus, ele diz para Moisés que ele irá ferir os deuses do Egito. Irá matar os primogênitos dos animais e dos homens. Mas, no entanto, veja que ele diz que ferirá os deuses do Egito. Por que, no entanto, os deuses do Egito seriam feridos? Os deuses do Egito seriam feridos por que razão? É porque eles não deram ouvido, através dos seus filhos, eles não deram ouvido, ou seja, não se submeteram àquilo que o Moisés estava dizendo. Os filhos do diabo, naquele tempo, sustentados pelos deuses do Egito, eles foram contra Moisés, não acreditaram em Moisés. Mesmo Moisés tendo feito todos os sinais que ele fez para que eles acreditassem, ele mostrou que o Deus dele, Moisés mostrou que o Deus dele era maior que todos os falsos deuses sobre a face da terra. Mesmo assim, o faraó não acreditou. Então Deus diz aqui que ele desceria e feriria todos os primogênitos, desde os animais até os homens, assim como os deuses do Egito. Você vê que naquele tempo as pessoas, eles adoravam falsos deuses, os deuses do Egito. Mas, no entanto, Deus diz que ele feriu esses deuses. Através de quê? Através do julgamento que ele exerceu sobre a face da terra para os filhos do diabo. Através do julgamento que Deus exerceu sobre a face da terra aos filhos do diabo, e os deuses do Egito foram feridos também. Por quê? Porque eles não puderam fazer nada diante daquela situação em que eles estavam. E mais adiante diz assim: eu sou o Senhor, e o sangue será o seu sinal nas casas onde você estará. E verei o sangue e pararei por cima de você, e não haverá praga de destruição entre vós, quando atingir a terra do Egito. Você vê que Deus diz o que fará e dá a solução. Deus diz o que fará. Mas Deus disse aqui aos egípcios, Deus disse aqui a Moisés o que ele faria. E ele deu a solução para Moisés, a fim de que os hebreus pudessem seguir aquele caminho que Deus estava a dar. E nós podemos ver aqui que, de fato, os egípcios foram feridos junto com os seus deuses. Mas, no entanto, existia um povo reservado que sabia do que aconteceria naquela noite. E que, no entanto, tinha a solução para que não fossem feridos juntos. E isto você pode ver hoje acontecendo novamente. Vou ler aqui, Cacó 3, versículo 25, diz assim. Livro do profeta que Deus enviou hoje, diz o seguinte no capítulo 25, no capítulo 3, versículo 25. Mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Pessoas andarão sem se tocarem. As escolas fecharão e vocês já escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metro. Eu estou com medo de pegar o ônibus. E eu tenho medo de ser contaminado. Vocês veem? O justo dirá ao perverso: vai expor a tua nudez na praia. E o perverso dirá: eu não quero. Vocês veem? Antes que Deus enviasse uma praga sobre a face da terra no tempo do povo hebreu, no tempo de Moisés, ele comunicou aos filhos de Israel, através do seu profeta mensageiro, Moisés. Ele disse que eu vou destruir, eu vou matar os primogênitos, desde os animais até os homens, desde os homens até os animais, e ferirei os deuses do Egito. E você pode ver aqui que, de acordo com Cacó 3, versículo 25,
Deus, nesta geração em que vivemos, Ele diz, através do seu profeta, para os filhos de Deus, aqueles que acreditaram no profeta Cacó Filipe, Ele os adverte que por causa do pecado que eu vos tenho dito o que é, qual é, e por causa das igrejas, então o mundo irá de sofrimento em sofrimento. O mundo será ferido. E os deuses do Egito, de fato, serão humilhados. Conforme você pode ver hoje, o profeta Cacó Filipe profetizou a vinda, por exemplo, do coronavírus. Aqui é bem claro, ninguém pode discutir a respeito disso. Isto é coronavírus. O profeta Cacó Filipe falou do que aconteceria no futuro. Isso foi pregado no dia 20 de outubro de 2002. O profeta Cacó Filipe profetizou a vinda do coronavírus. E ele deu a solução aos filhos de Deus. Por causa do pecado. Então, apartai-vos do pecado que o coronavírus não vos fará mal. Assim como Moisés também disse ao seu povo, em seu tempo, coloquem o sangue na porta a fim de que Deus não possa vos matar assim como ele fará com os egípcios. Você vê? Antes de Deus fazer alguma coisa sobre a face da terra, ele anuncia através do seu profeta. Por isso que Amós 3:7 diz que Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem revelar os seus segredos e mistérios aos seus servos, os profetas. Sendo assim, Deus revelou através do profeta Cacó Filipe o que ele faria nesses fins dos tempos. A praga que então viria para poder humilhar os deuses das nações. Você vê? E veja hoje o que está acontecendo com os deuses das nações. Todos eles foram feridos. Hoje o Jesus da Igreja Católica, o Jesus da Igreja Universal, o Jesus da Igreja do Honor Cutane, está em laboratório pesquisando a oração da cura do coronavírus. Você vê? Ele ainda não tem a oração da cura do coronavírus. Está em laboratórios pesquisando a oração da cura do coronavírus em paralelo com os médicos sobre a face da terra. Porque se ele tivesse, já estaria aí a curar as pessoas. Mas visto que o Jesus dele ainda não encontrou a fórmula da oração que vai usar para poder destruir, ou seja, desfazer o coronavírus, então ele ainda está em laboratório. Todos esses dias, desde janeiro até hoje, o Jesus de todas as igrejas, de Dir Macedo, o Jesus da igreja de Honor Cutane, o Jesus da igreja de Joy William, de todos eles está em laboratório, a concorrer em paralelo. Agora, já não sabemos se será os médicos que encontrarão primeiro a cura, ou será o Jesus das igrejas, mas, mais uma vez, Deus está a mostrar claramente que os deuses das nações são falsos. Ou seja, as pessoas hoje estão a servir a falsos deuses nessas igrejas. Esses homens que foram levantados não são de Deus. Deus hoje mostra mais uma vez o seu poder, a sua omnisciência, a sua omnipotência, através do seu profeta mensageiro. Através da palavra que ele deu ao seu profeta mensageiro, profetizando a vinda do coronavírus e que, no entanto, os médicos, assim como os profetas das igrejas, estão perplexos. Não conseguem dizer nada a respeito disso. Não conseguem dizer coisa com coisa. Uns profetizam que não. A exemplo de T.B. Joshua, o coronavírus terminará no dia 27 de março, cujo não passou, e aí ele foi em televisão para dar a culpa a quem? Aos médicos. Foi dizer que a medicina falhou. Você vê? Quer dizer, o Jesus da igreja, das igrejas, está também a pesquisar a fórmula. Eu não sei se essa fórmula vai em concordância com a fórmula que os homens também estão a encontrar. Se não sei qual é o tipo de medicamento, então esse medicamento tem alguma concordância ou tem alguma parceria aí, não sei se 50% com a fórmula de oração dos padres ou dos pastores ou dos profetas dessas igrejas. Não sei. Ao ponto do T.B. Joshua ir em televisão para dizer que a medicina falhou. Você vê? É os deuses das nações, das religiões, sendo humilhados. Mas, no entanto, veja que nos dias de Moisés, o povo hebreu não estava assustado. O povo hebreu não estava preocupado com o que Deus faria. Por quê? Porque eles foram advertidos que Deus faria tal coisa. Então, o que Deus fez matando os primogênitos dos egípcios, isso não foi uma novidade para o povo hebreu. Você vê? Assim também hoje,
Esta não é uma novidade. O coronavírus, para os que acreditam no profeta Cacó Filipe, não é uma novidade. Pois nós sabíamos que isso ia acontecer. Desde 2002, o profeta vem falando disso. Você vê? Então, para nós isso não constitui uma preocupação de nos abalarmos, não. E o profeta Cacó Filipe já deu a solução, assim como Moisés também deu a solução em seu tempo. Coloquem o sangue nas portas que, no entanto, Deus ao passar vos poupará. E o profeta Cacó Filipe também diz, por causa do pecado, somente apartai-vos do pecado. Obedeçam os mandamentos que Deus me tem dado, através da minha mensagem. E então isso não vos fará mal algum. Você vê? É a omnipotência, a omnipresença, a omnisciência de Deus agindo no profeta mensageiro hoje. O profeta mensageiro anuncia o que acontecerá, dá a resolução e as coisas acontecem no tempo certo. E os filhos de Deus são poupados disso. E os filhos do diabo, Satanás, é que agora são mostrados o que Deus é. Deus está a mostrar aos filhos do Deus da Igreja Universal, Deus está a mostrar aos filhos do Deus da Igreja do Norcutane, que, no entanto, o Deus dele é um falso. Não tem poder nenhum. Simplesmente, ele engana as pessoas. Não é o verdadeiro Deus. Hoje, se você tem mais dúvida que o Deus dessas igrejas é falso, então você é cego, não sei de que extremo. A que extremo? Pois está muito claro. Estão à espera de quê? Quem vai ser primeiro a trazer a cura? Será que são os médicos? Ou são as igrejas? Os pastores? Os líderes dessas igrejas? Ou os profetas dessas igrejas? Quem será o primeiro? Mas então escuta o que o profeta diz no capítulo 142. Cacó 142, versículo 33 diz assim. Esse capítulo o profeta escreveu agora há pouco, no dia 7 de junho. Veja o que diz a palavra. Cacó, capítulo 142, versículo 33. A Itália já tinha, em 20 de abril, 111 padres mortos, entre os quais grandes figuras do Vaticano. As escolas e locais de culto estão fechados. Os estados decretam quarentena ou prisão generalizada para as suas populações, mas eles chamam isto confinamento. Mas em todo o mundo, nota bem, em todo o mundo, até hoje, nenhum dos que acreditam em mim morreu. Você vê? Nenhum dos que acreditam em mim morreu. E aqueles que foram afetados por esta pandemia, a minha oração os curou todos. Você vê? Aqueles que foram afetados por essa pandemia, a oração do profeta Cacó Filipe curou-lhes todos. Mas você pode ver que o Valdemiro Santiago está aí tateando. Ora, busca um feijão, diz que o feijão da cura do coronavírus. Aí sai dessa, não sei, vai partir mais para qual. Está aí a buscar a fórmula, mas não está a encontrar, porque o Jesus dele ainda não encontrou a fórmula da oração. Você vê? Todas as fórmulas que Jesus lhes deu é para falsificar a cura do SIDA, talvez, como eles dizem, cada um diz, não, eu curei SIDA de forma falsificada. E, no entanto, a cura a libertação falsa que acontece lá, então manipulou-lhes de tudo. Mas agora, para o coronavírus, eles não têm a oração da cura. Você vê? Pergunta ao teu pastor, pergunta ao teu profeta. Será que Deus ainda não te mostrou a oração da cura? Porque para qualquer enfermidade, antes você fazia, você orava para qualquer coisa. Você dizia que o teu Deus é Deus do impossível. Então como é que ele não está conseguindo curar o coronavírus? Você vê? Por que ele não está conseguindo curar o coronavírus? Isso devia chamar-te a atenção. Isso é para dizer que o quê? Que o Deus dele foi pego desprevenido. Se calhar estava a dormir. Quando ele acompanhou da notícia que na terra há uma praga passando por lá. Você vê? O Deus do teu profeta não sabia. Estava aí a dormir, talvez estava na praia.
De repente ouviu dizer que na sobre a face da terra tem coronavírus. E que, no entanto, os seus representantes lá, que são tipo Joshua, Noricutã e tudo mais, não estão a conseguir a cura. E em vez de o Noricutã dizer que não tem a cura, o Jesus dele ainda não lhe deu a fórmula de oração para curar o coronavírus, ele aparece sem o Deus dele lhe dizer alguma coisa. Não sei se foi, de fato, talvez o Deus dele lhe disse alguma coisa, mas que acabou caindo no erro na mesma. Coronavírus em Moçambique já se foi. Não se preocupe mais, eu cancelei, orei, cancelei, está cancelado, não terá mais coronavírus em Moçambique. Onde é que está? Quantos casos temos hoje? Então, povo de Moçambique, se querem sair deste problema, vocês têm duas opções. Uma, que é a verdadeira, que vai vos tirar verdadeiramente dessa situação, é vocês ouvirem e seguirem os mandamentos que o profeta Cacó Filipe está a dizer. Porque está muito bem claro em Cacó 3:25, pregado no dia 20 de outubro de 2002. Por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento. E hoje estamos a ver o coronavírus. Você vê? Se você parar de cometer o pecado, por meio de quê? Por meio da mensagem do profeta Cacó Filipe, ele já está anunciando o que é pecado. Pois o teu líder religioso não pode te dizer o que é pecado hoje. Você vê? Deus não diz, não revela os seus segredos a um líder religioso, a um falso profeta. Então, você precisa parar de cometer o pecado, para começar. E o pecado está descrito onde? No livro do profeta Cacó Filipe. Segundo, você precisa de deixar de sustentar essas igrejas. Você precisa parar de ir a essas igrejas. Você não pode passar a pertencer mais a essas igrejas. Você vê? Agora, se você não quiser tudo isso, você pode continuar a confiar nesses falsos profetas, mas a finalidade é o inferno. Por mais que a medicina consiga a cura, e que, no entanto, isso seja espalhado no mundo, as vossas igrejas abrirão, mas será uma vergonha também. E se você vai cegamente novamente para lá, saiba que o fim é o inferno. Você vê? Claramente que alguns, mesmo com isto, pois foram predestinados para a perdição, eles continuarão a ir a essas igrejas. Assim como no tempo de Moisés, mesmo Moisés, veja só, mesmo quando a praga foi lançada sobre a face da terra, os primogênitos dos animais, assim como dos homens, todos eles foram mortos. O que aconteceu? Faraó deixou o povo ir, o povo hebreu. Mas mesmo assim, quando endureceram o coração novamente, vieram atrás. Você vê? Aquilo não lhes serviu de nada. Por quê? Porque eles eram filhos da perdição. Assim também será. Os filhos de Deus vão reconhecer que verdadeiramente hoje Deus provou-me. Essa é a prova que Deus está a dar para todo mundo. Até o último cego. O último cego em espírito. Deus está a lhe dar a prova. Qual é? O fato de esses líderes não conseguirem curar o coronavírus. É a prova que Deus está a lhe dar que essas portas são portas do Hades. São portas do inferno. Eu não estou nessas igrejas. Mas se você continuar a ir a essas igrejas, o que dita é que você é como aqueles egípcios que depois de Deus acabar com os primogênitos dos homens e dos animais e ferir os deuses do Egito, eles foram atrás de Moisés ainda. Não reconheceram Deus naquilo. Você vê? Então, se você não faz parte daqueles egípcios, não tem o demônio que aqueles egípcios tinham, então hoje você irá procurar o Moisés do seu tempo. Jesus disse em Lucas 17, versículo 25 a 26, indo para 30, ele diz, os últimos dias serão como os dias de Noé. Serão como os dias de Ló e Noé. Mas, no entanto, o que acontecia nos dias de Noé? Tinha só um homem falando a verdade. Tinha só um homem anunciando o que Deus faria. Escuta bem, tinha só um homem anunciando o que Deus faria sobre a face da terra. Destruiria a terra com o dilúvio. Mas tinha tantas igrejas também a dizer que não, nós oramos para o Deus de Enoque. Nós também conhecemos Deus. Quando oramos nas nossas igrejas, somos respondidos. No dia do dilúvio, Deus respondeu aqui povo. Deus mostrou que estava do lado de que povo? Do povo de Noé. Daqueles que acreditaram em Noé e que entraram na arca. Nos dias de Moisés, Deus mostrou que estava do lado de que povo?
do povo hebreu que estava com Moisés. Nos dias de Cacó Filipe, hoje Deus mostra que está do lado de que povo? De todos aqueles que acreditam no profeta Cacó Filipe. Você vê? Então, se você é um filho de Deus, verdadeiramente, irá prestar atenção nisso. Não voltarás mais a essas igrejas, pois são caricaturas satânicas. No livro de Mateus 16, versículo 18 a 19, Deus lá diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus, e as portas do Hades não prevalecerão sobre esta igreja. As portas do Hades. Quais são essas portas do Hades? As portas do inferno. Quais são? Você pode indicar quais são essas portas cá na terra? Não é uma porta só, não. São portas. Quais são? São essas que Deus mostra hoje ao mundo, através do seu profeta Cacó Filipe. As igrejas católicas, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas e branamistas. São caricaturas satânicas, empresas à luz do dia. São lojas. Neste tempo estão a concorrer para a falência. As igrejas hoje estão a concorrer para a falência por causa da pandemia. Por isso estão aí a pressionar o Estado para o quê? Para o Estado voltar a reabrir. Por conta de quê? Por conta de que eles não estão a lucrar. As empresas, assim como as empresas estão a despedir os seus funcionários por conta da pandemia, as igrejas também estão a enviar, algumas já estão a despedir os seus pastores. Pastores já estão a correr com currículos na mão para procurar um outro emprego, para além do que já tinham. Você vê? Porque se não fosse, eles ficariam dizendo, eles poderiam dizer, nós somente voltaremos a abrir quando Deus nos revelar a oração da cura. Sim. Como você quer abrir do nada? Quer dizer, Deus vai te dar a cura lá no templo? É isso que Deus está a te dizer? Abra, então vou te dar a cura lá no templo. Você vê? Hoje Deus está a mostrar claramente que essas igrejas são do diabo Satanás, assim conforme cada profeta em seu tempo mostrou isso. Então, que Deus vos abençoe. A minha oração é que Deus possa abençoar a todos vocês e que essa palavra fique em vocês, a fim de reconhecerem aquilo que Deus está a fazer nessa geração e seguirem a porta do reino dos céus cá na terra, que é o profeta Cacó Filipe nessa geração. Baixe já o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store, pode ir também no App Store. Pesquise lá, livro do profeta Cacó Filipe oficial ou clássico, faça o download, comece a sua leitura. Livre-se do coronavírus através do único profeta que Deus enviou, o profeta Cacó Filipe. Acredite nele. Simples. Se o egípcio naquele tempo acreditasse em Moisés, seria poupado. Você vê? Mas, no entanto, pelo fato de eles estarem a seguir o faraó a quem eles confiavam, que era também um Deus para eles, tinha um grande Deus e era um Deus para eles, aí todos eles foram feridos. Então, se você também quer confiar nesses profetas dessas igrejas, saiba que também você será ferido. Então, busque a solução. Deus já deu a solução, Cacó 3:25. Por causa do pecado. A solução para terminar o coronavírus é só parar o pecado. E o teu pastor não pode te dizer que ir com a sua mulher por trás é um pecado. O teu pastor não pode te dizer que colocar a sua boca nos órgãos genitais de uma mulher é pecado. Mas isso está descrito no livro do profeta Cacó Filipe. Então siga. Baixe o livro, faça a sua leitura, decida por ti mesmo a respeito da sua salvação. Hoje você pode ver que a vida até dos líderes religiosos, eles entregaram nas mãos dos médicos. Hoje são os médicos que decidem quem morre e quem vive. Você vê? O teu pastor hoje já não decide mais conforme ele fazia. O teu profeta já não decide mais conforme ele fazia no passado. Eu ordeno que saia agora, demônio. Liberta essa alma. Que a bênção seja dada a ela a partir de já. O teu pastor ou o teu profeta já não tem mais esse poder. Até a vida dele entregou na mão dos médicos. Você vê? Então, eu vos deixo desde já. Espero que tenham tirado uma lição com esta mensagem do dia de hoje. E eu prometo nos vermos, se Deus quiser, amanhã à mesma hora.
Muito obrigado. Passem bem.